Pai, seu irmão Lázaro. Pai, sua irmã Alice. Deus abençoe suas vidas. Tá dando para ouvir legal aí? Tá tranquilo o áudio? O que vocês me dizem? Opa! Ajustando aqui. Tá dando para ouvir legal, né? Os irmãos que estão aí no Instagram, Lázaro, avisa no grupo da igreja do Vivendas que a gente também está transmitindo pelo Facebook da igreja, tá? Lá no Facebook da igreja. Se você puder pegar o link e mandar para mim, um dos irmãos, eu agradeço, tá bom? A gente está pelo Facebook da DJ Vivendas, estamos também aqui pelo nosso Instagram, amém? Deixa eu só fazer os últimos ajustes aqui, irmãos, e a gente vai estar iniciando o nosso culto, amém? Problema aqui. Mandânia Camargo, Deus abençoe, Paz do Senhor, boa noite. Irmãos do Instagram, se a gente estourar uns minutinhos a 1 hora, a gente já pula pro Facebook, tá bom? Está sendo transmitido lá também. Aí qualquer problema, se der aí, você pula lá pro Facebook. Mas eu vou reabrir a sala do Instagram, tá certo? Manjanaína, já está pronta aí para louvar o Senhor com o hino primeiro? Louva o Senhor com o hino agora no começo. Vamos fazer uma oração, irmãos, iniciando o nosso culto nessa noite. Hoje a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase ao estudo da Palavra de Deus e vamos falar sobre alguns assuntos, tá bom? Então vamos fazer a oração e logo depois a irmã Janaína já vai estar participando com a gente, louvando o Senhor nesta noite. Bom, Pai querido e amado, nesta noite, meu Deus, estamos na Tua presença para Te louvar, Te glorificar, bendizer o Seu santo nome, Pai querido, abençoa cada filho Seu que já está aqui, Senhor, nesta noite participando. Pai querido, visita cada um, visita os lares, toma ali o irmão Lázaro, meu Pai, aquela equipe que estão fazendo, Pai querido, aquela distribuição, aquele evento social, Pai querido, nas ruas, seja com Seus filhos, seja conosco aqui também nesta noite, nos dá sabedoria, abre a nossa mente, nosso entendimento, nós vamos ouvir a Sua palavra, guardar no nosso coração, aplicar em nossas vidas. Amém. Amém? Pai, sua irmã Selma, irmã Janaína, já vou colocar a senhora aí ao vivo. Os irmãos que estão acompanhando a gente pelo YouTube, infelizmente não vão conseguir ver a nossa irmã, mas a irmã Janaína vai estar louvando ao Senhor aí nesta noite. Amém? Senhor, irmã Janaína, irmã Ellen. Paz Senhor, pastor, paz Senhor, irmão. Fiquem à vontade, eu vou aumentar o áudio para mim aqui, que eu dou sem retorno. Tá. Paz Senhor, irmãos, paz Senhor, pastor. Paz Senhor. De grande alegria a gente estar aqui para adorar o santo nome do Senhor, agradecer Ele por mais um dia, por Ele nos livrar, né, de todo mal, desse vírus que assola o mundo. E vamos adorar. Glória a Deus. A Ti o povo clama, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã
Glória a Deus. Pra mim, preparado pra mim, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Tá pronto o próximo, irmã? Agora já? Já. Pastor, Oi. deixa Não, pra outra oportunidade. tá certo. Já Eu- já só me chama. Deus abençoe. Até o final do culto, irmão, louvando novamente. Deus Tá. abençoe. Amém. Amém, irmãos? Então, tirei aqui. A nossa irmã, Deus abençoe a nossa irmã. Nós temos que confiar em Deus, irmão. Confiar no nosso Senhor, que a gente sempre fala aqui nos cultos. Vai passar. Não se preocupe. Pode ser que pareça difícil, mas o Senhor está conosco. Irmãos, abra sua Bíblia, a palavra de Deus aí nessa noite, em Zacarias, capítulo 1. E nós vamos fazer algumas considerações sobre esse livro, esse capítulo, esses versículos da palavra de Deus. Pai Senhor, Pastor Hernani, semana que vem, preparar para trazer a mensagem aí pra gente, amém? Pastor Hernani lá de Samambaia, vai ser uma bênção. Semana que vem vai estar conosco aí também Pastor Elias lá do Rio de Janeiro. Ele vai estar trazendo a palavra. A gente só vai acertar os dias direitinho. Pastor Carlos congregou conosco, está agora no Nordeste, esqueci o nome da cidade agora, mas está lá no Nordeste, na praia, tendo seu merecido descanso, mas fazendo a obra do Senhor. Ele continua fazendo a obra do Senhor, normalmente naquela cidade. Deus tem abençoado, e na próxima semana ele também vai estar nos trazendo uma mensagem da parte do Senhor, amém? Pastor irmão Jalson, Deus abençoe. Irmã Francisca, que estiver nos assistindo, Deus abençoe a todos. Irmãos, Zacarias capítulo 1. Nós vamos ler somente alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 6. Hoje eu creio que a gente não vai ter muito tempo, não dê tempo da gente ir até o final do capítulo 1, não vai dar tempo com certeza, mas vamos tentar nos ater a esses 6 versículos, amém? Se você quiser pegar uma caneta aí, pegue uma caneta, anote, faça anotações aí na sua Bíblia, no seu caderninho de anotações, porque eu creio que o Senhor tem algo a nos ensinar nessa noite, amém? Nós estamos vivendo um período, irmão, de pandemia, preocupação, medo, angústia. Pastor Hernani, por aqui mesmo, o culto está sendo online,
O senhor participa com a gente de forma virtual, mas depois a gente conversa, eu mostro para o senhor como é que fica. Então, irmãos, a gente está passando por momentos de medo, angústia, tribulação, e muito tem se falado, muitos têm se falado sobre um castigo de Deus. Deus está pesando a mão, Deus está tratando com o país, Deus está tratando com as pessoas. Mas nós sabemos que, acima de tudo, são situações que demonstram o cumprimento da palavra de Deus. São situações que a Bíblia fala que iria acontecer, que seria o fim dos tempos, o início das dores. Então, Cristo está voltando, Jesus está voltando. E por que nós escolhemos Zacarias? Porque Zacarias ele vai ter uma visão de uma palavra de arrependimento. Ele exorta o povo a se arrepender, ele exorta o povo a voltar, a se voltar para as coisas de Deus, a voltar o seu coração para as coisas de Deus, além de falar das coisas futuras, das coisas sobre o Messias e o que aconteceria antes da segunda vinda do Messias. Irmão Jalson, Zacarias capítulo 1. Então vamos ler? Vamos lá para a gente ganhar tempo. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, disse-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Amém? Evangelista Tássia, irmã Zônia, nossa vizinha ali da nossa igreja, Deus abençoe. Irmã Suzana, Deus abençoe, irmã Suzana, bem-vindo. Irmãos, Zacarias, o título do nosso capítulo 1 aqui, os 6 versículos primeiros, tem por título Exortação ao Arrependimento. Então, eu gostaria de começar nessa noite algumas curiosidades sobre o livro de Zacarias e sobre o profeta Zacarias. O profeta Zacarias ele foi contemporâneo de Ageu. Ele foi um profeta, então ele ali teve o seu ministério profético junto com o do profeta Ageu, que por acaso é o livro que o antecede. O livro de Zacarias, o profeta Zacarias foi um profeta pós-exílio. Então, o povo vai para o exílio na Babilônia, Nabucodonosor leva o povo, derruba Jerusalém, leva o povo cativo, o povo passa 70 anos ali, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e agora eles voltam, começam a reconstruir a cidade, começam a reconstruir o templo, e nesse período Zacarias então desenvolve o seu ministério profético. Ele entrega, ele fala aquilo que o Senhor quer falar com o povo de Israel, com a nação de Israel, com os judeus. O livro de Zacarias, como eu falei no início, por ser considerado um livro, por conter muitas profecias sobre o Messias, sobre o Cristo, e muitas profecias e palavras que iriam de coisas que vão acontecer antes da segunda vinda do Senhor, como eu já falei.
ele é chamado por muitos como o Apocalipse do Velho Testamento, por ele ter várias menções ao Messias e aquilo que aquilo que irá acontecer no final dos tempos. Ele é considerado pelos estudiosos e por muitos como o Apocalipse do Velho Testamento. Ele, junto com Ageu, incentiva o povo, como nós já falamos, a reconstruir o templo, incentiva o povo a se voltar para Deus, a se voltar para as coisas de Deus. Zacarias é dividido em duas partes. A primeira parte seria das visões prenunciando o futuro do povo de Deus, tá? Ali do capítulo 1 até o capítulo 8. A segunda parte de Zacarias seria aquela que vai falar sobre a profecia sobre o Messias e os acontecimentos que vão preceder a sua segunda vida, Está lá do capítulo 9 ao versículo 14. Algumas pessoas, alguns historiadores, vão falar que a segunda parte de Zacarias não foi escrito por esse Zacarias do início, mas por um outro homem também chamado Zacarias. Outros falam que foi escrito totalmente por um homem só. É irrelevante para nós no contexto de que fala sobre as coisas de Deus, fala sobre a palavra de Deus, fala sobre o Messias, fala sobre coisas que estão se cumprindo e nós cremos na palavra de Deus. Então, qual era o contexto histórico de Zacarias? O que estava acontecendo naquela época? O que estava acontecendo com a nação de Israel? O que estava acontecendo com o povo de Deus? Quando Zacarias escreve o seu livro, quando Zacarias desenvolve o seu ministério profético, ele entrega as profecias do Senhor. Como eu disse, o povo retorna do cativeiro babilônico, que durou aí nós entramos, história, irmão, teologia, estudos teológicos, historiadores. Alguns vão considerar que foi 50 anos, outro que foi 70 anos. Alguns vão falar que quando Daniel fala dos 70 anos do cativeiro ali, nas suas profecias, não podemos tomar como Jeremias, fala, nós não podemos tomar como um número literal. Mas, se nós formos considerar que a queda de Jerusalém, quando Jerusalém ali é destruída e Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia, fazendo as contas, vai dar 50 anos dessa saída ali, da queda de Jerusalém até a volta do exílio, 50 anos. Mas se nós considerarmos a primeira invasão de Nabucodonosor, quando ele invade o território de Israel pela primeira vez, então vai dar os 70 anos. Por isso essa discordância entre algumas pessoas, entre alguns teólogos, entre 50 e 70 anos. Mas nós convencionamos na Assembleia de Deus e nas nossas igrejas tomar como base a primeira invasão de Nabucodonosor, que vai dar os 70 anos. Ao retornar para Jerusalém, o povo retorna, Ciro chega ao poder, e Ciro agora ele recebe uma profecia e diz que ele vai libertar o povo, que ele só fica sabendo dessa profecia, de que ele já tinha sido citado e que ele iria libertar o povo de Israel. Ciro agora pega e manda o povo de volta. O povo agora retorna até Israel, ele retorna para reconstruir a cidade, ele retorna para reconstruir o templo. E o primeiro governador vai ser Zorobabel, filho de Salatiel, está lá em Ageu. E ele é o primeiro governador do território judeu. E diz que eles chegam e eles reconstroem a cidade, reconstroem os muros e agora vão reconstruir o templo. Por que reconstruir o templo? Porque o templo, naquela época, hoje, o templo é o lugar onde a igreja do Senhor vai até lá, se reúne, para quê? Para louvar o Senhor. Quem é a igreja? Eu e você. É por isso que nós falamos que o que está fechado é o prédio. O que está fechado é o templo. É a igreja física, a igreja caixa de concreto onde pessoas se reúnem. Porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Cada um de nós somos um pedaço da igreja de Cristo. Então a igreja
prédio, a igreja quanto prédio, quanto local, endereço físico, está fechada. Mas a igreja espiritual, a igreja como corpo de Cristo, como pessoas que adoram ao Senhor, continua viva, trabalhando, louvando e adorando ao Senhor. Pela internet, pelo Instagram, Facebook, YouTube, seja lá como for, sinal de fumaça, não importa. O que importa é que a igreja do Senhor continua adorando ao nosso Deus. Mas diz que agora o povo chega e eles vão reconstruir o templo, e o templo era o símbolo de que o templo naquela época, o templo em todas as religiões, em todas as cidades, em todos os países, o templo, quando ele estava de pé, quando ele estava funcionando, era o símbolo de que o Deus daquele lugar estava no meio daquele povo, de que o Deus daquele lugar estava assistindo aquelas pessoas. É por isso que quando eles invadiam uma cidade, uma das primeiras coisas a ser destruídas era o templo. Porque o simbolismo era que além da cidade ter caído, as pessoas terem sido mortas, as pessoas terem sido levadas cativos, o Deus daquela cidade também tinha sido derrotado. E assim pensava aquele povo, achando que tinha derrotado o Senhor, não sabendo eles que era Deus que tinha permitido, estava usando eles para castigar Israel, para castigar o seu filho, para castigar o seu povo. Então, quando eles vão começar a reconstruir o templo, os samaritanos, eles não querem que isso aconteça, eles se opõem, eles escrevem uma carta para Ciro. Essa carta vai até Ciro, mas Ciro não recebe essa carta, porque Ciro está em guerra. E nessa guerra que Ciro está lutando, ele vai morrer. É a guerra dos, eu anotei, Massagetas. Então Ciro morre nessa guerra, e quem vai receber essa carta é o seu filho Cambises II, que era um homem mau, que era um homem não temente a Deus, que era um homem que adorava, além de adorar outros deuses, ao contrário do seu pai, que era conhecido por tratar bem os povos conquistados, deixar com que as pessoas pudessem manter a sua religião, adorar o seu próprio Deus, serem governadas por pessoas do próprio povo, designadas pelo imperador. Cambises II, ele é totalmente diferente. Ele não aceita isso, ele quer destruir, ele quer acabar, e ele, recebendo a carta, ele ordena que a reconstrução do templo pare. Saindo essa ordem, o povo de Deus esfria aquele gás, aquela alegria, aquela força inicial de vamos construir, vamos adorar a Deus. Eles se esfriam, e a Bíblia diz em Ageu que cada um foi cuidar das suas próprias casas, e por 12 anos para a reconstrução do templo. Nesse contexto agora, Zacarias, Ageu, eles entram em cena e vão começar a chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo a se voltar para Deus, se voltar para as coisas de Deus, se voltar para a presença do Senhor e inclinar o seu coração para as coisas que vêm do alto, para as coisas que vêm de Deus. Então vamos lá? Vamos começar, já sabemos o contexto histórico, já vimos ali curiosidades sobre o livro de Zacarias, o contexto histórico da nação de Israel, a nação, o povo judeu. Então vamos agora começar pelo capítulo 1, versículo 1 de Zacarias. Vamos bater versículo por versículo. Eu vou dar algumas passagens bíblicas para o irmão, algumas passagens, e a gente vai lendo aqui na medida do possível para a gente poder ganhar tempo, amém? Eu estou vendo ali que o tempo vai partir. Os irmãos do Instagram, se cair, não se preocupe, eu vou reabrir a sala e a gente continua. Então vamos lá, versículo 1. No 8º mês, segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo... Então, quando o profeta ele data a profecia usando o reinado de um rei gentil, ele vai evidenciar que o tempo dos gentios já havia começado. Para alguns historiadores, o tempo dos gentios vai começar com Nabucodonosor. Para eles é o tempo em que reis gentios dominariam sobre Israel.
está lá em Lucas, capítulo 21, o versículo 24. Vamos ler lá. Eu estava preparando e lembrando do nosso pastor Darcy, que ele grava, meu irmão, mas ore pelo pastor Tiago. A gente vai um dia chegar no nível do pastor Darcy, gravar de todos os versículos. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, alguns historiadores, alguns teólogos vão falar que esse tempo dos gentios, ele se inicia com Nabucodonosor, quando ele conquista Jerusalém, e alguns vão dizer que ela terminou quando o Estado de Israel ele é reconstruído, reafirmado, quando Israel ali a ONU, os países se reúnem e eles criam o Estado de Israel. Alguns vão dizer que termina ali. Outros vão falar que esse período dos gentios só vai terminar quando Cristo voltar. Amém? Então, alguns vão dizer que vai ser, que já terminou, e outros que ainda vai terminar. Versículo 2. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Nós vemos aqui, irmãos, que hoje em dia, nos nossos dias, na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o que é muito usado pelas pessoas, o que é muito falado, o que é muito dito? O Senhor é amor. Deus é amor. Paz, pastor Ralf, Deus abençoe. Deus é amor. Então, tudo que eu faço, tudo que acontece, tudo que é feito pela pessoa, pelo ser humano, e você chega para ele e fala, olha, isso que você está fazendo é errado. Isso que você está fazendo vai contra a palavra do Senhor. A primeira resposta que muitos vão te dar é, mas Deus é amor. Deus me ama. Deus me ama como eu sou. Deus me ama do jeito que eu sou. O livro de número 136 dos Salmos. Vamos abrir lá? Rapidinho. 136, versículo 1 dos Salmos. Próxima vez eu vou deixar alguém para me ajudar com as passagens bíblicas. O livro 136, versículo 1 vai dizer assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É verdade. Ele é amor. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor? Tá certo. Nada de errado nessa afirmação. Correto? Você concorda comigo? Deus é amor. Só que o amor de Deus não é uma licença para que nós possamos pecar deliberadamente. O amor de Deus para conosco, a graça de Deus que nos alcançou após Cristo morrer na cruz, e a sua graça nos alcança como gentios, não é uma licença, um passe livre para que nós possamos pecar dia após dia, pecar de forma deliberada. Vamos ler lá em Romanos capítulo 6, versículo 1. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 1. Porque tem pessoas que acham que por Deus nos amar, por Deus ter dado seu Filho por nós, eu vou pecar, eu vou errar, eu vou fazer coisas que desagradam ao Senhor, porque sempre Ele estará lá para me perdoar. 6:1 de Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então Paulo vai falar assim, que nós vamos dizer? O que é que eu vou dizer? O que é que você vai dizer? O que é que você vai usar para a sua vida? Eu vou permanecer no pecado para que a graça de Deus abunde na minha vida? Que a graça me alcance e se renove na minha vida todos os dias? Então eu vou continuar pecando? No 2 ele responde, para que não ter dúvida, para que ninguém interprete da sua forma. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então como é que eu, que sou um servo do Senhor, eu que morri para o mundo, que Cristo deu sua vida por nós, que a graça dele me alcançou, me transformou, mudou a minha vida, limpou meus pecados, me deu uma nova festa, me fez uma nova criatura,
como é que eu posso viver no pecado? Não. Deus é amor? É. Mas o amor dele não é uma licença para que possamos viver em pecado, para que possamos viver errando e fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 26, para nós finalizarmos esse pedacinho do o amor de Deus não é uma licença para nós podermos pecar, vai dizer assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, meu irmão, se você aceitou a Jesus, se você é uma nova criatura, se você tomou conhecimento da verdade e deliberadamente vive em pecado, e aí a gente sempre fala na igreja, não é? O pecado, pecar, todos nós pecamos. Errar, todos nós erramos. O que nós não podemos fazer é viver em contínuo pecado. O que nós não podemos fazer é viver no mesmo pecado dia após dia, dia após dia. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não adianta eu confessar hoje e amanhã cometer a mesma coisa. Confessar agora e daqui a 2 horas, eu não consegui, eu errei, eu não me segurei, eu não tive controle. Se você não tem controle sobre a sua própria vida, peça a Deus: Senhor, controla a minha vida, me dá autocontrole, para que eu possa fazer as escolhas certas. Não pecar, servir ao Senhor em espírito e em verdade, se esforçar para não pecar, se esforçar para fazer as coisas de Deus de forma correta, é uma escolha pessoal de cada um de nós. É um mandamento de Cristo, mas a escolha é sua. Você tem liberdade para escolher viver em pecado ou viver uma vida de santidade perante o Senhor, sabendo que se você vive deliberadamente pecado, não resta sacrifício pelo seu pecado. Amém? Por que Deus se ira? Então, o versículo 2 vai falar que o Senhor se irou em extremo com o povo. O Senhor estava irado com Israel, estava irado com os judeus. Mas por que ele se ira? Vamos lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. A gente hoje vai ler a Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, se a pessoa vive uma vida ímpia, vive uma vida pervertendo os ordenamentos de Deus, pervertendo as ordenanças, os mandamentos que Cristo, aquilo que Deus deixou para a sua vida, para a minha vida, para a igreja, a ira de Deus vai se acender contra essa pessoa. Não tenha dúvida. Demora. Às vezes a gente olha e fala assim: nossa, mas o cicrano, ou fulano, ou tal pessoa, ou tal instituição faz tantas coisas erradas e está todo mundo vendo que é errado e Deus não está vendo. Deus, às vezes, meu amado, está dando a oportunidade daquela pessoa se arrepender. Tinha um pastor no Rio que falava que Deus, ele vai dando corda. Ele vai dando corda, ele vai dando corda, ele vai dando corda. Só que um dia ele puxa essa corda. E quando ele puxa, é quando a ira de Deus se revela aos homens. Por que Deus se irou? Porque o povo tinha abandonado as coisas de Deus. O povo, irmão, ele foi liberto. O povo, ele sai da Babilônia, ele volta para sua terra e ele reconstrói a cidade. Lá em Neemias, ele vai falar lá, Neemias começa lá reconstruindo os muros, reconstruindo a cidade, colocando as portas. E eles vão começar a construir agora o templo, que é o quê? O sinal de que Deus estava com eles, era a casa de Deus, era a casa de oração, era um lugar onde eles iam buscar o Senhor, onde eles iam oferecer sacrifícios e Deus ia ouvir. Era Deus no meio do povo. Hoje, Deus está dentro do seu povo. Mas naquela época, Deus estava no meio do povo, simbolizado pelo templo. E diz agora que o povo volta, e quando os samaritanos vão lá e mandam a carta, e Cambises II, ele chega e fala assim: vocês não vão construir mais nada, para que isso daí. Lá onde nós estávamos lendo em Ageu,
a gente leu em Zacarias, mas uma folha atrás, dependendo da sua Bíblia qual seja, no capítulo 1 de Ageu, versículo 9, perdão, irmão, vai falar assim, ó, Ageu 1:9: Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Os irmãos do Vivendas vão lembrar desse capítulo. A gente passou umas três quarta-feiras, né? Estudando sobre isso. Sobre esse capítulo 1 sobre esse capítulo 1 e 2 de Ageu. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quanto trouxestes para casa, eu com assopro o dissipei. Aí Deus pergunta, por quê? Ele faz uma pergunta retórica, porque é ele que está falando, então ele vai fazer uma pergunta retórica. Por quê que você espera muito e tem pouco? Por quê que eu soprei e dissipei o pouco que você trouxe? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo de que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então o povo, irmão, largou o templo, largou as coisas de Deus e foi cada um cuidar de sua casa. Eles largam as coisas do Senhor e vai cada um cuidar da sua própria vida. É aquela história. Aquele versículo diz, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E aí o homem que não é temente ao Senhor, que não obedece os mandamentos de Deus, ele fala, primeiramente, buscarei primeiro as minhas coisas e a minha vontade. E se der tempo, as coisas de Deus eu vou lá e faço alguma coisinha, se der tempo para fazer. Eu falei aqui na quarta-feira, se eu não me engano, que tem muita gente hoje, nesse período de quarentena, que nós não podemos estar na igreja, nós podemos estar na casa do Senhor, que estão preocupadas, estão tristes, justamente porque é aquele ditado, só dá valor quando perde. Então, tinha a igreja aberta o tempo todo, estava lá, pastor Darcy lá na nossa sede na 21, estava lá no domingo, estava lá no sábado, estava lá na quarta, estava lá na quinta, estava lá na terça-feira. Eu lá no Vivendas estava no dias de culto. Os irmãos, outros pastores e os responsáveis estavam nas suas igrejas. Mas tem aquela pessoa que ia quando dava tempo. A igreja está sempre lá, ele acostumou com aquilo. A igreja está sempre lá, então quando der tempo eu vou, quando puder eu vou. E agora que ele perdeu essa liberdade para estar na casa do Senhor quando ele quer, ele agora começou a se preocupar. Ele começou a acender no seu coração a vontade de estar na presença do Senhor e ver que faz falta estar junto com os irmãos, louvando, glorificando, falando e aprendendo da palavra de Deus. Então Deus se ira com o povo primeiro, porque o povo abandonou as coisas de Deus e foi fazer as suas próprias coisas. Voltar do exílio simplesmente não era o suficiente para agradar a Deus. O povo precisava fazer de coração. Ele precisava colocar o seu coração, assentar no seu coração, fazer a vontade de Deus. Daniel não assentou no seu coração não se contaminar com as coisas do rei. O que Deus esperava do povo de Israel, dos judeus, é que eles assentassem no seu coração buscar o Senhor. Porque mesmo com essa ordem do rei, dizendo que eles não poderiam reconstruir o templo, que era para eles pararem, se eles continuassem buscando ao Senhor, se eles continuassem se esforçando, se eles continuassem lutando, se esforçando para reconstruir o templo, para buscar o Senhor, Deus ia agir, Deus ia dar um jeito, Deus ia agir no meio do negócio e ia acontecer. Ou você acha que Deus ia deixar o inimigo vir destruir eles? Não ia acontecer isso. Deus ia ajudar o povo de Deus. Então Deus queria que o povo fizesse de coração aberto, com alegria, com prazer, com gozo por estar fazendo a obra do Senhor. O povo estava com o corpo livre, mas a mente ainda estava cativa. Eles estavam livres ali, cuidando cada um da sua vida, mas a sua mente, a sua vida espiritual ainda estava cativa, ainda estava presa, não tinha sido liberta. Onde é que nós vemos isso na Bíblia? Lá em Números capítulo 11, versículo 5, vai dizer que o povo chega para Moisés e fala assim: cara, eu tenho saudade das cebolas do Egito.
olha o que o povo de Israel faz. Ele foi liberto, ele viu as pragas, o povo de Israel viu o mar se abrir, o povo de Israel viu os livramentos, viu muralhas cair, viu água amarga virar água potável, pediu carne, Deus mandou codornas. Eles viram tantos milagres, grandiosos milagres da parte de Deus. Mas diz a palavra do Senhor que eles enjoaram de comer o maná. E o que era o maná? Todo dia, toda noite, perdão, todos os dias, no período da noite. O orvalho, quando caía ali no deserto, caía ali, caía junto o maná. E eles pegavam aquela ali, colhiam, faziam bolos, faziam seu alimento e se alimentavam. Então eles viram e falam assim, olha, o maná já encheu, já deu o negócio de maná. Eu estou com saudade das cebolas do Egito. Eu estou com saudade das coisas do mundo. Você conhece alguém assim? Que está na casa do Senhor, está na presença do Senhor, está sendo abençoado, está sendo alcançado pela graça de Deus, as bênçãos do Senhor estão sobre a sua casa, mas vira e mexe, ele sente saudade das coisas do mundo. Vira e mexe, ele sente vontade de voltar a fazer as coisas do mundo. E é ingrato com aquilo que Deus tem lhe dado. Israel estava no deserto, recebia o alimento direto de Deus, o maná que descia do céu. Mas sentiam saudades das cebolas que eram dadas pelo inimigo no Egito. Em momentos de lutas e provas, meus irmãos, nós devemos buscar o Senhor. Lá em Lamentações 3:29, coloque a sua boca no pó. Coloque a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. O presidente da República conclamou aí um dia de... Eu não vi ele falando pessoalmente da boca dele, mas o pessoal está compartilhando, falando que ele... Eu vi ele falando que iria ver com pastores e padres e líderes religiosos, mas conclamou o dia 5 de abril, né, próximo domingo, como um dia de jejum, um dia de oração. E muitas pessoas, irmãos, pelo país, não é oração por ele, é oração pelo país. Ah, pastor, mas ele está usando isso política, meu irmão, não importa. Coloque sua boca no pó. Você não está preocupado porque o vírus está aí, você não pode sair, você não pode ir para a igreja, você não pode trabalhar, a sua empresa está falindo, o seu aluguel vai atrasar, a aula dos seus filhos foi suspensa. Coloque a sua boca no pó. Pare de brigar por política, porque o político, porque não sei o quê, e busque ao Senhor nesse momento. Coloque a sua boca no pó, porque talvez, ainda haja esperança para nossas vidas, ainda haja esperança para o nosso país. Ao receber a vitória, agora eu recebi a vitória. Não sei você, mas eu pretendo dia 5 atender a esse clamor nacional e estar orando, jejuando pelo meu país. Você orou, jejuou? Não orou, não jejuou? Mas a bênção vai vir e o sol vai nascer para o ímpio e para o justo. Você também vai ser abençoado com a bênção que Deus vai derramar sobre a nossa nação, eu creio. Agora você tem que ser o quê? Grato. Ao presidente? Não. Ao deputado? Não. Ao secretário da saúde? Não. Grato a Deus. Isaías capítulo 12, versículo 5, vamos ler? Isaías capítulo 12, versículo 5, amém? Que próxima vez eu vou deixar separado já. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda terra. Então eu vou fazer o que quando Deus me dá a vitória? Cantar louvores ao Senhor. Porque o que Ele faz por nós, o que Ele vai fazer pelo nosso país, pelas nossas vidas, pela nossa igreja, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, são coisas grandiosas. E toda terra vai reconhecer que o Senhor deu livramento ao seu povo. Amém? Versículo 3. Vamos lá, a gente ganha tempo. Lá de Zacarias, capítulo 1. Portanto, disse-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros,
diz o Senhor dos Exércitos. Eu me tornarei para vós. Ele está pronto, irmão. Eu costumo falar isso lá na nossa igreja. Não importa o quão longe você foi, não importa quão fundo você desceu, Deus está sempre de braços abertos, te esperando para te abraçar, perdoar os seus pecados, trocar suas vestes, colocar uma nova sandália, colocar um anel no seu dedo e fazer um banquete, porque o Filho voltou. Deus está disposto, irmão. Mas pastor, no carnaval, botaram o diabo, chicoteando Jesus, e o Jesus perdeu para o diabo, e tinha o não sei quem fazendo isso, e aquilo, e não sei o que. Deus está pronto para perdoar a nossa nação. Deus está pronto para perdoar o nosso povo. Deixe que eu faça o quê? Me torne para Deus. Porque Ele vai se tornar para cada um de nós. Para nós, como diz o versículo, para vós outros. Vamos ler lá Salmos 30, o livro de número 30 dos Salmos, o versículo 5. E você depois lê aí na sua casa o livro de número 86, o versículo 5. Eu não vou ler os dois não, para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas você vai anotando aí, se for do seu agrado, e você lê depois aí, o Senhor vai continuar falando contigo. Porque não passa de um momento a sua ira, e Perdão, vamos de novo? Lê direito. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Saudade de falar e os irmãos completarem o versículo. A alegria vem pela manhã, irmão. Deus pode estar irado, Deus pode estar corrigindo a humanidade, Deus pode estar mostrando a sua ira ao homem, mas dura só um momento a ira dele. Pode chorar a noite toda, mas no final de tudo, no amanhecer, a sua alegria virá sobre nossos corações. Amém? Quando nós nos voltarmos para Deus, quando nós nos voltamos para Deus, reconhecemos nossos pecados e voltamos para os seus braços. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Vamos ler lá Provérbios. Nosso tempo está quase, mas vai dar tempo. Capítulo 28, versículo 13 de Provérbios. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Meu irmão, errou. É humano, não é? Errar é humano, né? Errar é humano. É inerente ao ser humano errar. É inerente ao ser humano pecar. É normal. Não é anormal, não. Ai, pastor, pequei. Ai, meu Deus, e agora? Você agora tem um advogado. O que você não pode fazer é o quê? Encobrir a sua transgressão. Por quê? O versículo vai falar o quê? Que quem faz isso não prospera. Você confessa, deixa, e aí você alcança a misericórdia de Deus. Ele está pronto para se voltar para o seu povo. Ele está pronto para se voltar mais uma vez para a igreja, para cada um de nós. Talvez a maior lição que nós temos que tirar desse período, desses problemas que estamos passando, é que a igreja do Senhor precisa realmente se voltar para Deus. Pastor, mas a igreja está lá cantando hino. Cantar hino não é estar voltado para Deus. Pastor, mas tem gente lá pregando, caindo no chão, rodando, pulando de cambalhota, voando pelo telhado. Isso não é sinal de que Deus está se agradando de nada. Tenha certeza disso. O que Deus está procurando são verdadeiros adoradores, que o adorem quê? Em espírito e em verdade. É a única coisa que Deus procura. É a única coisa que Deus procura. Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
Então está na hora de nós, quando sairmos desse período, sairmos desse momento, deixarmos muitos de ser estrelas, deixarmos muitos de procurar palco e começar a servir a Deus em espírito e em verdade. Ah, pastor, está falando com quem? Estou falando com ninguém, estou falando com todos vocês e comigo. A palavra, antes de falar com você, fala comigo. Então talvez eu, o pastor Tiago, tenho que deixar de procurar palco, deixar de procurar parecer para as pessoas e me chegar mais a Deus e fazer a vontade de Deus mais, cada dia mais, buscar o Senhor em espírito e em verdade, louvar o Senhor. A palavra começa comigo, que sou servo do Senhor, como você, mas que tem uma responsabilidade a mais, porque o Senhor nos chamou para quê? Que possamos ensinar, guiar o povo dele aqui na terra. A responsabilidade é maior. Então ela primeiro bate em mim, para depois chegar até você. Então vamos botar isso na nossa cabeça, nesses dias de quarentena que ainda faltam, nesse tempo, deixar as coisas do mundo de lado, briga, discussão com o irmão, ah, mas eu quero ser, eu quero fazer, eu quero acontecer. Queira servir ao Senhor. Queira se voltar para o Senhor, porque Ele vai se voltar para nós. Versículo 4, vamos lá. Falta 2 versículos, depois do 4, a gente termina. 3, com 4 são 3. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas má obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Irmão, o povo era dia após dia confrontado pelos profetas que traziam a mensagem de Deus, que traziam a palavra de Deus ao coração do povo de Israel e chamava ele ao arrependimento. Ele chegava e falava assim: olha, vocês estão fazendo isso errado e Deus não está se agradando. Vocês estão agindo de forma errada. E o juízo de Deus vai vir sobre vocês. Então, eles recebiam a palavra, eles recebiam o aviso, eles recebiam a correção, mas eles não davam ouvido. O mau exemplo dos pais do povo, do antepassado do povo, da geração anterior, era tão ruim que o profeta ele vem e adverte os seus compatriotas, aos judeus ali da época dele, a não imitar eles. Eles quem? A geração passada. Não imite os seus pais, porque eles ouviram a palavra e tá nem aí, meu irmão, tô preocupando com nada não. Ah, Deus está falando que nada, isso não é para mim não. Ah, que nada, Deus, que arrependimento que nada, a gente está bem aqui, estamos tranquilos, temos dinheiro, temos uma cidade fortificada, temos um exército, temos um rei, nada vai, temos o templo. Eles tinham o templo, eles tinham sacrifícios diários, mas Deus não estava se agradando da situação de Israel. Essa é a verdade. Você entende com isso? Que não é porque eu vou à igreja, não é porque eu estou na igreja todos os dias lá, bonitinho, com a minha fantasia de crente, uma gravata bonitinha, uma saia comprida, que Deus está se agradando de mim? Que Deus está se agradando de nós, da igreja dele? Você consegue entender isso agora, vendo esse versículo? Eles tinham fracassado em atender às mensagens de Deus e tinham sido, por isso, condenados. Antes do exílio, Deus tinha enviado vários profetas. Vamos lá? Alguns profetas pré-exílio, que levaram a palavra de Deus para que o povo se arrependesse. Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Jeremias, Sofonias, Naum e Abacuque. Quantos profetas que profetizaram o retorno do Senhor? Todos esses profetas profetizaram que o povo devia se converter, que o povo devia converter dos seus maus caminhos, se buscar o Senhor, mas eles não deram ouvidos.
Quando Jonas vai até Nínive, por que ele não queria ir lá? Por que Jonas não queria ir até Nínive? Primeiro, ele estava com medo. Isso é fato. Ele tinha medo. Os ninivitas eram violentos, eram conhecidos por esfolar as pessoas vivas, empalar as pessoas vivas ainda. Então, ele estava com medo. Segundo, eles eram inimigos do povo de Deus. E ele queria, como diz hoje em dia, que eles se explodissem para lá, meu irmão. Ah, que ninivita que nada, meu irmão. Que esse povo aí que se afunde, que morra, eu tô nem aí. Eu quero é que acabe tudo. E ele sabia que se ele pregasse, ele vai falar isso lá no final do livro, ele vai declarar isso com a sua boca, que se ele pregasse e o povo se arrependesse e o povo se voltasse para Deus, Deus ia ter misericórdia, perdoar os pecados daquele povo e salvar aquela cidade. Por isso que ele não queria ir. E aí agora veja bem, o profeta sai de Israel, vai lá em Nínive, prega o castigo. O que o povo faz? Se arrepende, jejua, confessa os seus pecados e Deus tem misericórdia da cidade. Naquele momento a cidade não é destruída. Agora, um profeta de Deus sai de Israel, chega para o povo judeu, ele sai do meio de Israel, do meio do povo, chega para o povo, todos esses profetas que nós lemos antes do exílio, e esse povo, ele chega esses profetas, eles chegam e falam para o povo se arrepender, e o que eles fazem? Ao contrário de Nínive, não estão ouvidos. Vamos lá, Zacarias capítulo 7, versículo 11. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos, para que não ouvissem, não dessem ouvido ao que Deus falou. Perdão. Então Deus vai falar que o povo não quis atender, ele foi rebelde. O povo de Deus foi rebelde. O povo de Deus não quis ouvir aquilo que Deus estava falando com o seu povo. Porque muitas vezes, irmãos, o povo de Deus hoje em dia, ele quer ouvir aquilo que lhe agrada a ele. Agrada. Ah, porque pastor Tiago, você é doido, você vai afastar o povo vai ficar com medo. Que fique com medo, meu irmão. Mas que se arrependa dos seus pecados. Se isso for uma forma dele se arrepender dos seus pecados e mudar a sua vida e se voltar para Deus, amém. O que não pode acontecer é eu ficar falando, não, irmãozinho, vem aqui, vou alisar sua cabecinha, meu filhinho. Jesus te ama, Jesus é amor. E eu e ele para o inferno. Não adianta eu encher a igreja, encher o ministério, encher o templo de pessoas que vão acabar no inferno junto comigo. Porque eu não fiz o meu trabalho, que é ensinar a palavra de Deus, que é mostrar o caminho. Eu não fiz o meu trabalho como aquele que vai mostrar para você aquilo que Deus quer para a sua vida. E você ficou dando ouvido para mim, que não te ensinei nada. E você no final, chegar no final, mas Senhor, esse é o nome. Eu ia para a igreja, eu dançava, eu pulava, eu rodopiava no chão. E você vai acabar sendo condenado. E eu vou acabar sendo condenado. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que nós demos ouvidos à palavra dele. Temos ouvido a correção que vem de Deus. Se ele nos corrige, é porque ele nos ama. Eu sempre falo, é melhor você ouvir a palavra de Deus te corrigindo todo dia, do que ele não te falar nada. Porque no dia que ele parar de falar, aí você tem que se preocupar. Aí você tem que se preocupar. No dia que Deus, irmão, parar de te... mas Deus só me corrige. É porque ele quer o seu bem. Ele quer mudar a sua vida, ele quer te levar para o céu. Agora, no dia que ele parar de te corrigir, irmão, aí o negócio vai ficar difícil. Aí o negócio fica complicado. A ponto de eu chegar para o profeta e falar assim, olha, não me clama mais por esse povo, porque eu não quero ouvir. Imagine Deus falando isso de mim, de você, da sua igreja. Não me clame mais pelo pastor Tiago, não, porque ele não vai me tratar como pastor. Eu sou servo dele do mesmo jeito. Diante dele, eu sou servo, filho. Filho de Deus, servo. Vamos, os irmãos que estão no Facebook, irmão? Dá só um segundinho para mim reabrir aqui a live aqui.
no Instagram. Tá bom? Vamos lá? Voltando aqui no Instagram. Voltamos. Amém? Os irmãos vão entrando aí, eu imagino. E vai ser uma benção. Mas enfim, Deus quer que nós, como povo dele, nos acheguemos a ele. Deus quer que eu e você, como povo dele, dê ouvido àquilo, à mensagem, as mensagens que ele tem enviado à sua igreja. E se você for prestar atenção, as mensagens hoje, na maioria das igrejas, as mensagens hoje, na maioria dos cultos, dos congressos, são mensagens de arrependimento. Deus chamando o seu povo ao arrependimento. Porque ele está voltando. Irmão, carro é bom. Concurso público, top. Salário de 5, 6, 10, 15, 30 mil reais, excelente. É muito bom isso tudo, irmão. Mas Deus não está preocupado com o meu carro. Deus não está preocupado com o meu apartamento lá no Sudoeste ou a minha mansão no Lago Sul. Deus está preocupado é que o povo dele seja transformado, seja sal na terra e luz no mundo. Que a noiva dele esteja preparada, esteja com azeite, para quando ele voltar, não ser pega de surpresa. Essa é a preocupação de Deus. As demais coisas vão ser acrescentadas. Ah, pastor, então eu tenho que viver na miséria negativa. Ele vai te dar o carro, ele vai te dar o emprego, ele vai abrir as portas. Na crise ele vai cuidar de você. Quando todo mundo estiver passando problema aí, desesperado, você vai estar tranquilo, porque você sabe que o Senhor é seu pastor e de nada você sente falta, porque Ele é seu pastor e Ele basta na sua vida. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer de cada um de nós. Aí no versículo 5 ele vai falar: vossos pais, vamos lá, a gente acabar. Onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Porque tem gente que vai ficar se fiando e confiando nos outros. Eles, mas nossos pais ouviram aí, não deram ouvido, e o povo estava meio pestando lá, dando de João sem braço. Mas, poxa, mano. Mas o povo aí, meus pais, a geração anterior, estava aí tranquilo e não deu ouvido e ficaram aí um tempão. E o que aconteceu com eles, muitos talvez falassem assim: não, o que aconteceu com eles foi o destino, foi um azar, foi um acidente de percurso. Mas o profeta vai dizer para eles, Deus vai falar para eles através do profeta, falando assim: olha, seus pais partiram. Os profetas que falavam com eles partiram também. Vamos lá, Isaías capítulo 40, versículos 6 a 8. A gente já está terminando, a gente começou de novo aí, então vai dar tempo. A gente já está terminando, não se preocupe não. Eu falo pouco. Isaías capítulo 40, dos 6 a 8. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem-se as flores, sobrando nelas o hálito do Senhor. Seca-se a erva e caem as flores, sobrando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai-se a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O povo passa, os profetas passam, o pastor Tiago passa. Aí, como eu sempre digo para os irmãos no Vivendas, até a uva passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. O juízo de Deus, a profecia de Deus, aquilo que Deus tinha falado com seu povo, permanece para sempre. Não ia mudar. Podia passar uma geração, 2, 3, 10, 100, 1 milhão, 1000, 1 ano, 2, 10, 100, 1000, 2000 anos. A palavra de Deus permanece para sempre. E Deus não tem variação. Deus não tem sombra de variação. Deus não muda, irmão. Não adianta eu querer
mudar. Deus quer assim, mas eu quero assim. Não, então vamos fazer no meio termo, assim. Não, tem que ser do jeito que Deus quer. Do jeito que Ele falou que tem que ser. E Ele estava avisando para o povo. Vocês têm que se arrepender, vocês têm que se voltar para mim, vocês têm que se voltar para a minha obra. Porque senão o juízo vai vir sobre vocês de novo. Versículo 6, para a gente acabar. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. Então ele vai falar assim, olha, vocês estão achando que não vai acontecer nada, que vocês voltaram, está tudo tranquilo, cada um cuidando da sua vida, a obra de Deus que fique lá, venha a mim o meu reino, e a minha justiça, e a obra de Deus que fique para depois. Ó, fiquem sabendo vocês que as minhas palavras e os ordenamentos e os estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, alcançou o Pai de vocês. Irmãos, a gente vai falar mais sobre isso no capítulo 7 para frente. Mas depois que Davi chega ali na cidade de Jebu, antiga Jebu, e agora é Jerusalém, ali moravam os jebuseus, e ele toma e transforma ela na sua sede do seu governo, na cidade central, na capital de Israel. Ela nunca tinha sido destruída. Ela nunca tinha sido mais conquistada por povo nenhum. Deus fez uma aliança com o povo. Deus fez uma aliança. Pastor Hernani, eu entro em contato com o senhor pelo WhatsApp, tá? Então Deus fez uma aliança com o povo, com Jerusalém. Só que o povo peca deliberadamente. A gente leu lá no capítulo 7, no versículo 11, que eles não estão ouvindo, que eles são rebeldes, que eles são as costas para o Senhor, a ponto de agora Deus esquecer a aliança que ele tinha feito e entrega ela na mão do inimigo. Então ele fala assim, o pai de vocês achou que não ia acontecer nada, e aconteceu. Então, parafraseando, abre o olho, fique esperto, que a minha palavra se cumpre. Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. A palavra de Deus se cumpriu com seus pais. Eles se arrependeram depois que o leite já tinha derramado. Mas nós, como servos do Senhor, como povo de Deus, vamos fazer diferente. Vamos dar ouvidos e vamos louvar ao santo nome do nosso Deus. Amém? Você crê que Deus tem cuidado do seu povo? Você crê que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida? Na vida da sua igreja na terra? Continue buscando ao Senhor, irmão. Continue firme na presença do nosso Deus. Continue dando ouvido àquilo que o Senhor tem falo, aquilo que o Senhor tem entregue, através dos profetas, através daqueles que Ele tem usado para falar com o seu povo. Porque grandes coisas o Senhor vai fazer por mim e grandes coisas o Senhor vai fazer por ti. Amém? Irmãos, Deus nos abençoe. Obrigado pela sua paciência em nos ouvir. Deus abençoe sua vida. Ore por pastor Tiago, pela minha família. Que o Senhor abra as portas, nos abençoe. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, você que ficou aí esses minutos. Que Deus derrame bênção sobre a sua vida. Próxima sexta-feira nós vamos pegar aí do versículo 7 até o final do capítulo 1, provavelmente, se der tempo. E vai ser uma bênção. Amém? Creia no poder de Deus. Creia que o Senhor vai te livrar do cativeiro. O Senhor vai te livrar do perigo. O Senhor vai te guardar da espada.
Creia que o Senhor está no controle da sua vida. Hoje eu estava vendo, mais uma vez, os casos de suicídio, de pessoas que estão tirando a própria vida, desesperadas com a situação que está acontecendo, aumentaram de forma drástica. Mas aquele que tem a sua vida firmada na rocha que é Cristo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe que ele é guardado por Deus e nenhum mal vai lhe suceder, nenhum mal vai atingir a sua tenda, a sua casa e a sua família. Amém? Domingo, o pastor Darcy vai estar trazendo a mensagem. Então, 19h30, eu vou tentar ver como é que a gente vai fazer com relação a YouTube e Instagram, que o pastor Darcy, pastor irmã Josi, Deus abençoe, ore por nós, abençoe a senhora e a sua família. Porque se ele falar no Instagram, quem está no YouTube não ouve, quem fala no YouTube, quem está no Instagram não vai ouvir, mas eu vou ver se ele participa das duas ao mesmo tempo também, lá da casa dele. Vou dar um jeito, vai funcionar em nome de Jesus. Vai orando aí para funcionar. Terça-feira, nosso culto, domingo não tem, terça nós temos, quarta-feira nós temos, sexta-feira de novo, vai ser uma benção. Nossa rádio, irmão, ouça a nossa rádio, a DGO Vivendas FM. Se você não tem o aplicativo da rádio, me mande, quem está no YouTube, pode, se você não tiver meu WhatsApp, mande aí. Ralf, você está aí ainda, meu irmão? Se tiver, digita meu número de telefone aí para os irmãos. E quem tiver no Instagram também, a irmã Selma instalou, me falou que tá uma benção, tá usando lá. A irmã Selma tá lá no sul, aproveitando os louvores. Alguém que tiver meu número no Instagram e no Facebook, digita aí na conversa para os irmãos pegarem, ou me manda mensagem que eu pego o seu número e mando o aplicativo da nossa rádio e vai ser uma bênção. Vamos orar? Pai querido e amado, nesta noite, meu Deus, eu te agradeço por cada um dos seus filhos que aqui estiveram, meu Deus. Seus filhos, Pai querido, que estiveram aqui louvando e glorificando o teu santo nome, Pai. Abençoa cada um. Nós possamos, Pai querido, nos arrepender. Nós possamos, Pai querido, confessar nossos pecados, Pai. Deixar nossas transgressões de lado, meu Deus, e te servir, e inclinar nosso coração a fazer a sua obra. Pai querido, abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja. Pai querido, cada um seja visitado, se sinta abraçado, se sinta abençoado por Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, meu irmão, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, a sua família, sobre todo o povo de Deus, e está encerrado em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.